Olá pessoal, meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Me Fundamenta. Me Fundamenta 136. Chegou a hora do filho trabalhar, defumar sua coroa, bater a cabeça no congá. Peço licença babá, licença pro babalaô, oxalá epa babá. Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 136. E antes de começar a dissertar sobre o assunto de hoje, entra lá no nosso site www.psuead.com.br, faz o curso lá, o workshop lá, 50 pontos de Exu com as minhas filhas. Vocês vão gostar, tenho certeza. Avisa toda a sua curimba aí. Pede para eles fazer lá, para eles poderem aprender, tá bom? Vamos lá então. Guias e colares. Como cuidar, como consagrar, como cruzar e como cuidar delas, como limpar elas. Talvez esse seja um Me Fundamento um pouco extenso. Eu vou responder segundo a minha doutrina, segundo a nossa doutrina. E eu não quero dizer que a doutrina dos outros irmãos esteja errada. Na minha casa é assim. Na nossa casa, o médium entra, ele entra sem guia nenhuma no pescoço. Por mais que ele já tenha vindo de uma outra casa, com outras guias, ele vai entrar no terreiro despido da vaidade, vamos falar assim. Ele vai começar como um médium iniciante, vai entrar sem guia nenhuma. Passou um tempo, o caboclo vai pedir para trazer as guias da pessoa. Se as guias estiverem de acordo com a energia da casa, com a doutrina da casa, vai dar permissão de ser usada ou não, tá? E aí, despacha essas guias? Não, o caboclo não despacha, não arrebenta, não faz nada aqui na nossa casa. No entanto, ele pede para que a pessoa guarde essas guias com ela na casa dela e quando vamos para as matas, ele pode levar as guias ou em giras fechadas, ele pode trabalhar com as guias para que as guias tenham energia, movimente a energia. Que não fique uma energia parada. Mas não é arrebentada as guias e não bom, que já chegou o caso no meu ouvido assim, que a guia chegou lá, o caboclo arrebentou. Na nossa casa não faz isso. A nossa casa é respeitada o que os outros irmãos fazem. Mas o médium entra sem usar guia. A primeira guia que ele vai usar é a guia da nossa casa. Depois a guia de Oxalá, anjo de guarda, aí depois a guia do orixá da casa e assim por diante. Aí o caboclo pode pedir uma guia, depois o preto velho pode pedir uma guia e assim por diante. E todas as guias que os médios vão com o tempo adquirindo na força deles, na própria energia deles, eles trazem a guia para o que o guia-chefe consagre. É o guia-chefe da nossa casa que consagra. Não é os médios que consagram, não é as entidades dele. Mas nada impede que as próprias entidades deles imante depois novamente a guia. Vou dar um exemplo. Eu trouxe aqui para o caboclo que trabalha comigo, ele encruza a guia, ele imanta a guia, entrega na mão do caboclo, coloca no pescoço. Nada impede que o caboclo possa pegar e imantar também e colocar a força dele. Nada impede. Mas isso é uma regra na nossa casa, principalmente por causa também dos médiuns que não são incorporantes. Se eles não são incorporantes, como é que o guia vai consagrar a guia? Se eles não são incorporantes? Eles podem ir no ponto de força? Pode, aí é outra doutrina. Na nossa doutrina é assim. Aí a pergunta, como guardar as guias em casa? Eu aconselho os meus filhos a terem um altar em casa, montar um altarzinho na sua casa. Eu aconselho eles a terem um cantinho lá na casa deles, um cantinho limpo, onde eles possam ter respeito, reverência e deixar as guias deles sobre uma pedra retirada do ponto de força da natureza, de uma cachoeira, no dia que nós vamos fazer a oferenda. Nós fazemos uma oferenda para a mamãe Oxum, pedimos licença para retirar e retiramos aquela pedra já com vida, já com energia e colocamos no altar. Eu não recomendo que guarde as guias, deixe guardadas as guias e esqueça das guias lá. Eu não recomendo isso. Nós recomendamos que eles coloquem na pedra. Mas vamos supor que temos casos também na nossa casa, que o filho não pode ter um altar em casa.
Se ele não pode ter um altar na casa dele, você não pode obrigar, porque a família de repente não é umbandista. E se a família não é umbandista, nós não podemos criar confusão na família. A religião existe para pacificar a família, para criar harmonia na família, não para criar desavenças. Sendo assim, eu recomendo para o filho que ele adquira uns saquinhos que tem comprido assim, ó, uns saquinhos compridos que tem, que a guia fica aberta, ela fica inteira, ela fica escorrida assim, ó, ela não fica dobrada, não fica amarrada, ela fica solta. Coloca nesse saquinho, aí você coloca lá perto do seu altar, ou não tem altar, né? Lá perto das suas roupas, coloca no cabide, aquela guia ela fica esticada. Se você não sabe como cuidar das suas roupas, lá nos primeiros Me Fundamentas, eu vou até colocar aqui, ó, roupas, como cuidar das roupas, tá lá, assiste esse vídeo, como cuidar das roupas. Lá foi o primeiro que eu estava gravando, não tinha gravador de áudio, tinha eco ainda, mas eu não apago porque faz parte da minha história, para ver como eu estou crescendo aqui. Falar em crescer, dá o seu like lá, se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Voltando ao assunto. A guia fica esticada lá no cabide, tá? Então não tem problema nenhum. Nesse caso, existem filhos também que falam assim: pai, eu não tenho altar, mas eu posso colocar as minhas guias num cantinho lá, esticado, aberto? Pode. Aí eu recomendo o quê? Que coloque uma toalha branca, e coloque as guias deitadas, abertas, para que elas possam ficar correndo energia ali também, e serve também como um altar, porque as guias também é uma referência, tá? O outro caso que eu falo também, a outra pergunta que a pessoa me falou é assim: como cuidar, né? Como purificar as guias, como descarregar as guias. Meu irmão, se você é médium incorporante, assim, todas as vezes que você usa a sua guia, a sua própria entidade já descarrega as suas guias. Ela bafora nas guias, ela pode até tirar as guias do pescoço, estalar os dedos, colocar de volta, ou pode baforar o charuto, o cigarro, o cachimbo nas guias, e as guias vão estar sendo purificadas. Existe então a própria limpeza da entidade, a entidade espiritual providencia esta limpeza. Agora, fora isso, existe também que nós fazemos na nossa doutrina a limpeza das guias na cachoeira. Quando nós vamos nas matas, fazer o nosso trabalho nas matas, aí eu fiz esse vídeo aqui, ó, nosso trabalho nas matas. Quando nós vamos nas matas, o caboclo passa um por um na cachoeira. E depois que ele passa esse um por um na cachoeira, as pessoas vão lá, tiram as guias do pescoço e na queda da água elas limpam as guias para imantar. Também nós vamos fazer uma obrigação de Iemanjá. Nós vamos no mar. Aí depois da obrigação que a gente faz, que a gente pede licença, durante 7 ondas, nós purificamos as nossas guias nas 7 ondas com a água do mar. Isso na nossa doutrina. Mas o teu guia mesmo, ele pode descarregar as suas guias quando ele está incorporado. Não vejo contraindicação do guia fazer isso. Na nossa doutrina, o guia só não consagra a própria guia. O caboclo que trabalha comigo, pai, pediu uma guia. Desde que esteja de acordo com a nossa doutrina e desde que esteja fundamentada, o caboclo vai poder ter a guia dele. Mas quando chegar, passa pelas mãos do guia-chefe, é cruzada, é abençoada e é devolvido, é colocada no pescoço do médium, e aí o guia pode imantar, pode reimantar a guia dele. É o nosso trabalho. Eu não estou dizendo que quem não faz assim está errado, mas é a nossa doutrina, nós fazemos assim. Tá bom? Me fundamenta, já me perdi aqui, deixa eu ver. Me fundamenta, 136, abraço!